É isso aí, estamos começando com OE na Copa. É isso mesmo que você ouviu. Amigos, mais uma Copa está para começar. A 21ª Copa do Mundo. E só quem gosta mesmo de futebol, só quem é amante do esporte bretão, como diriam os mais antigos, é que sabe toda essa alegria que a gente tem quando chega muito próximo e já está muito próximo. Já não dá tempo para fazer nada. Você que ainda não se preparou, vai comprar a sua gelada, prepara o churrasco, estoque a carne, porque vai ter Copa do Mundo, sim senhor. Estou aqui ao meu lado, Crisley Teixeira. É isso aí, vamos falar de futebol, vamos dissecar a seleção brasileira e o seu rival, a Suíça. Vamos dizer logo, a Suíça não é o saco de pancadas que todo mundo está esperando. Mas nós vamos falar e vamos começando com OE na Copa! Vamos lá, vamos falar sobre Mundial da Rússia. Crisley, você que esteve acompanhando o amistoso da seleção no domingo, o último jogo preparatório antes do Mundial, Brasil 3, Áustria 0. O Brasil escolheu 2 adversários para jogar amistosamente que têm características, são de escolas parecidas com as seleções que estarão enfrentando o time do Tite nos 2 primeiros jogos do Mundial. O que você pode me falar? O que você gostou da atuação? Neymar voltando a ser titular, o esquema dando uma mudada, sem Renato Augusto, sem Fernandinho e agora com o Felipe Coutinho. O que você tem para falar para a gente sobre esse jogo? Bem, com relação aos adversários, você falou muito bem, né? Adversários com um esquema tático parecido, né? Times retrancados, que não saíam muito para o jogo, né? Guardavam ali a retranca. Guarda a posição. A posição, para não dar espaço para o Brasil, apesar de ser amistoso, mas amistoso é uma coisa que se vale para uma preparação, né? Já está chegando, está bem próximo da Copa já, então o amistoso valeu bastante, o placar, 2 placares, né, não foram tão elásticos, mas mostraram a superioridade que o Brasil demonstrou nos 2 amistosos, né? E preparado, o time está preparado, o time já, por incrível que pareça, há muito tempo a gente não tinha uma escalação da seleção na ponta da língua. Muita gente já sabe a equipe que vai jogar na estreia, correto? Com certeza. E por falar em estreia, tivemos, acho que como ponto positivo a gente pode destacar, acho que o sistema defensivo, né, não ter tomado gols nesses 2 amistosos, eu acho que isso vale a pena a gente ressaltar, até porque a gente tem uma mudança na zaga, Thiago Silva sendo titular, não foi o titular durante as eliminatórias, ganhou a posição do Marquinhos durante os treinamentos, e não temos aí o Daniel Alves à disposição, que se contundiu antes da Copa, e aí você tem o Danilo ocupando aquele lado. Então, eu acho que como ponto positivo a gente pode destacar o sistema defensivo da seleção, né? Correto, correto. Realmente foi uma dúvida grande que tinha, né, após o desfalque do Daniel Alves, se o Fagner ou o Danilo. O Danilo se saiu muito bem. Thiago Silva voltou com muita segurança, né, um zagueiro já experiente, apesar de não ser um zagueiro de grande estatura, mas ele demonstra uma antecipação boa, então está formando um cinturão defensivo bem satisfatório e bem interessante para os jogos da Copa, viu, Felipe? Crisley, agora vamos supor que você seja o técnico Tite por um dia. Essa escalação que o Brasil está montando, esse padrão de jogo, como diriam os mais antigos, do goleiro ao ponta esquerda, você mudaria alguém, você trocaria a peça, ou mudaria a forma de jogar? Se você pudesse definir a sua seleção, o que você faria? Olha, eu acho que ele está fazendo a opção correta. O time que está desenhado aí, que está a onzena formada, tá perfeito. Todos os compartimentos estão se encaixando bem uns com os outros, está tendo harmonia no futebol apresentado pela equipe, e eu não faria nenhuma ressalva, nenhuma modificação não. A forma que ele está escalando a equipe tá perfeito. O Neymar voltou a jogar bem, né? Felipe Coutinho está tendo ali aquele entrosamento, aquela aproximação maior com o Neymar, e o time está andando, está bem. E os preparativos aí, os amistosos, mostraram isso, né? Que o time está bem desenhado e está encaminhando para ficar bem. Para a gente pegar essas mudanças, essas alterações que o Tite fez, sem o Renato Augusto, ele testou o Fernandinho, que aí você tem um sistema um pouco mais retraído, defensivo, você tem 3 volantes
Mas aí o Paulinho acabou não se destacando porque o Paulinho precisa de espaço para jogar. E você tendo 3 volantes, acaba que dá uma confundida, né? O Renato Augusto, quando jogava, acaba fazendo esse corredor para o Paulinho, segura mais para o Paulinho poder ser o homem surpresa. Adiantar. Então, nós temos aí Felipe Coutinho jogando numa posição diferente do que está habituado, né? Não vai jogar aberto pela ponta, vai jogar um pouco mais recuado, formando ali aquele tripé de meio campo. Aí você tem Neymar, William e Gabriel Jesus. Você gosta, você acha que o Coutinho tem como produzir mais, até tendo mais liberdade, porque não vai estar tão próximo ao gol, vai ter um pouco mais de espaço. Você acha que ele pode render mais nessa posição? Sim, eu acho que o Felipe Coutinho ele tá rendendo bem e ele caindo mais para a esquerda, né, que é a posição que ele gosta de jogar, indo da lateral, fechando por meio, ele vai se destacar mais ainda. Agora, com esse esquema, essa aproximação Neymar, Felipe Coutinho, quem está ficando meio escondido é o William. O William não está apresentando aquele futebol vistoso como ele apresenta na equipe dele, né? E eu acho que tem que ver melhor como que melhora a posição do William na seleção, entendeu? O William foi considerado o melhor jogador do Chelsea na temporada e é tido por muitos na Europa como o maior puxador de contra-ataques do futebol mundial hoje. Quer dizer, você não pode desprezar uma peça como o William, né? Que é um cara velocista, é um cara que driblador, né? E ainda voltando à questão do Coutinho, como você bem lembrou, o Coutinho ele tem a tendência a jogar pelo lado esquerdo, porque é assim que ele sempre jogou, é assim que ele se destaca no Barcelona, foi assim que ele fez uma grande temporada, 2 grandes temporadas pelo Liverpool. E aí, quando o Coutinho acaba caindo mais pela esquerda, você tem a liberdade para o Neymar sair e flutuar pelo setor ofensivo. Exatamente. Então, eu acho que isso também é uma vantagem que a gente acaba tendo. O Neymar não vai ficar preso na marcação do lado esquerdo, né, onde ele normalmente também joga. Então, quando o Coutinho for e fizer o corredor, o Neymar pode cair por dentro. Certeza, né? E aí facilita muito a questão de fugir do sistema defensivo e acabar desorganizando a defesa. Né? E a gente, por falar em defesa, a gente vai jogar com 2 seleções muito fortes defensivamente, que é a Suíça e a Sérvia. Né? São 2 escolas muito defensivas, mas vamos primeiro falar da Suíça, vamos deixar a Sérvia para um outro programa, quando a gente for enfrentá-los, quando nós formos jogar contra essa escola, que é uma escola também muito legal, que tem um quê? Bebe na fonte do futebol soviético, né? Da antiga União Soviética, é um futebol... Iugoslávia, né? Isso, exatamente. Mas vamos nos prender à Suíça. A Suíça, ela vem de uma excelente campanha nas eliminatórias europeias. A Suíça, para quem não está muito atento ao futebol, acha que todo mundo, né, é saco de pancada do Brasil, mas não é assim. Não é assim que funciona. A Copa do Mundo, principalmente, não funciona dessa maneira. O futebol acaba se igualando, porque todo mundo quer se destacar, todo mundo quer dar um pouco a mais durante o Mundial. A Suíça, de 10 jogos, ganhou 9 nas eliminatórias. Quer dizer, é um time que é muito mais do que aquilo que a gente está acostumado a ver, de resumo, de rótulo, de ser um time apenas defensivo. É um time que tem uma defesa muito forte, é uma fortaleza ali atrás do meio campo, e que não toma gol, mas também não faz. Na Copa passada, a Suíça foi eliminada sem tomar nenhum gol do campeonato. Incrível, né? Se classificou e não tomou nenhum gol, acabou perdendo nos pênaltis. Só que essa geração suíça de agora, que também já iniciou aquele trabalho lá em 2014, essa seleção tem muito mais do que a força defensiva. Né? Nós temos aí talvez o jogador mais conhecido do time, que é o Xherdan Shaqiri, né? Que é aquele jogador baixinho que incomoda. Se a gente tem o William de um lado, a gente vai ter o Shaqiri do outro para preocupar, porque é o cara que cai pela direita e dribla, e sabe, corre, é um cara que tem profundidade, gosta muito de chegar na linha de fundo, também puxa para o meio para poder abrir espaço para o lateral passar. Muito individualista também, né? Faz jogadas individuais, ele é bem vertical, né? Na jogada agudo, dele. Né? Que a gente está acostumado a falar. O Shaqiri é um jogador agudo, é bom abrir os olhos para esse jogador que deve estar se transferindo do Stoke City para o Liverpool. Se eu não me engano, eu acho que depois da Copa, muito provavelmente, o Shaqiri... As negociações caminham, né? Acabam acontecendo durante a Copa, e aí a gente vai saber, muito provavelmente depois da Copa, que o Shaqiri vai para o Liverpool. E aí você tem um jogador desse tipo. O Brasil precisa se preocupar. A Suíça joga com 3 homens abertos, né? Você tem o Dzemaili no meio, você tem o Shaqiri de um lado, o Embolo do outro, e o Seferovic, que é um centroavante muito interessante, joga no futebol português. Joga fixo, né? Joga fixo, né? E sabe fazer o pivô, é aquele 9 clássico,
sai um pouco da área, mas o ambiente dele é aquele ali. Diferente de nós, que só temos o Gabriel Jesus, né? Que não é um atacante fixo dentro da área, né? Aquele homem que segura o zagueiro, que é um trombador, não. Né? Ele é bem, flutua bastante na área. Diferente, né? E até o próprio Roberto Firmino também não é esse centroavante 9, paradão, que a gente está acostumado, que a gente chama de 9-9, aquele 9 clássico, né? O Seferovic já se assemelha com isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Grandalhão, né? Grandalhão, né? Forte fisicamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o Shaqiri. Crisley, o que a gente pode fazer para parar o Shaqiri? Mas olha, botar em prática o que o treinador já mostrou, né? O Tite. Jogadas pelas laterais, e já que vai ser um sistema defensivo muito forte, ele vai ter que utilizar bem a jogada individual, né? Nossos jogadores são jogadores hábeis, né? Que são dribladores, que sabem jogar em direção ao gol. E utilizar também as tabelas. Você chega na frente da área, tem dois, Neymar e Coutinho, juntamente com os meias, e os nossos laterais também, né? Que são bem... O Danilo nem tanto, mas o Marcelo joga muito adiantado, né? Pode ser, a solução é essa, jogadas individuais, ou então fazendo aquela tabelinha 1-2 para chegar com facilidade na defesa do... E o Marcelo, você lembrou bem agora, o Marcelo, por ser um cara muito ofensivo, ele vai justamente ter o Shaqiri nas costas, então tem que se preocupar com isso, não pode, né, apenas atacar, tem que se preocupar também em defender. O Marcelo, que é tido por muitos como um cara que tem essa deficiência de marcação, né? É um jogador extra classe, um jogador fora de série, do meio para frente, mas do meio para trás ele deixa um pouco a desejar, algo que eu particularmente não concordo. Acho que o Marcelo desenvolveu muito no início, era realmente assim. Ele faz quase uma função de ponta, né, na realidade. O Marcelo hoje seria um camisa 10 fácil em qualquer time. Qualquer equipe. É um cara que tem muita qualidade. Qualquer seleção também. Em qualquer seleção, o Marcelo. E é até algo que o Tite pode pensar numa situação onde você precisa de alguém no meio campo para criar. O Brasil não tem esse meia 10 clássico, né? O Brasil não levou ninguém com essa característica. E o Marcelo, ele pode, numa necessidade, você coloca ali o Felipe Luiz, tira um dos volantes, centraliza o Marcelo e espera que ele faça ali uma jogada de efeito, né? Quer dizer, o Tite, ele preza muito por jogadores polivalentes, jogadores que jogam em mais de uma posição, né? O Fernandinho, que se destacou muito no Manchester. No City faz bastante gol, né? Mesmo sendo volante. Já jogou até como meio avançado, já jogou como volante, que é como normalmente ele atua, e já foi lateral. Né? O Marquinhos, do Paris Saint-Germain, chegou a jogar como lateral direito. Quer dizer, você tem jogadores que desempenham várias funções, e isso é importante para você mudar, às vezes, o cenário do jogo sem precisar substituir. Né? Você pode colocar um dos volantes para fazer a esquerda ali, um jogador mais paradão, e deixar o Marcelo mais livre. Usar essas variáveis, né? É uma situação. E ainda falando sobre a Suíça, a gente alertou para o Shaqiri, que é um cara mais agudo, é um cara que vai dar trabalho, é aquele baixinho enjoado que gosta de driblar, mas a cabeça pensante, a principal engrenagem desse time do Petkovic, não é o Petkovic do Flamengo, né? Do Flamengo, do Vasco, não é aquele, mas também é o Petkovic. A principal engrenagem desse meio campo é o cara que faz o time jogar, que é o grande Xhaka. O Xhaka, que é um jogador do Arsenal, é um cara muito importante, é o cara que precisa ser marcado de perto, acompanhado de perto pelos volantes, porque é o cara que faz o time jogar. Ele é quem dita o ritmo do meio campo da Suíça. É o cara que é responsável por encontrar os espaços nas laterais para poder fazer os dois jogadores, tanto o Shaqiri quanto o Embolo, os caras conseguirem chegar em profundidade e criar as principais situações de ataque. Então, olho no Xhaka, que esse é o cara da Suíça. Então, eu acho que vale a pena a gente relembrar que a Suíça não é um saco de pancada, a Suíça não é um time bobo, não é um time que apenas tem defesa. A Suíça tem muito mais do que isso, é um time muito forte, se classificou bem nas eliminatórias e tem muito potencial. A seleção acabou enfrentando a Croácia, porque, querendo ou não, tem uma certa semelhança. A própria Áustria, que joga com uma defesa muito bem postada, né? Bem compacta, assemelhando ao futebol suíço, e o Brasil se deu bem jogando assim, conseguiu articular, conseguiu encontrar espaços nessa defesa, talvez não encontre tantos espaços assim contra a Suíça, porque é jogo de Copa do Mundo. Todo mundo vai dar a vida, aí né? Todo mundo vai jogar muito mais do que o que pode, o que sabe. Com certeza. Né? Porque é um Mundial. E aí a gente já dissecou a seleção, já falamos da Suíça, acho que pra gente encerrar, o assunto do momento, falando de Copa do Mundo, foi a demissão do Julen Lopetegui, treinador da Espanha,
né, foi demitido 48 horas antes da estreia da Espanha na Copa do Mundo. É algo que não dá nem pra gente imaginar. Nunca, né? É um fato inédito na eu Copa. Eu não né? lembro de nada parecido com isso, um técnico ser demitido às vésperas de uma estreia, e tudo indica, né, que o Lopetegui foi demitido porque acertou o contrato com o Real Madrid, Isso. ainda durante, né, a preparação ali da Copa do Mundo, não teria comunicado com certa antecedência à Federação Espanhola, e sendo que ele assinou a renovação de contrato há alguns meses, até 2020, ficaria até a Eurocopa de 2020. E aí o Lopetegui sai do comando, entra o Fernando Hierro, zagueiro clássico, histórico do futebol espanhol, o zagueiro do Real Madrid, foi capitão em Copa do Mundo. Cris, o que a Espanha perde sem o seu treinador, sem aquele cara que traçou todo o planejamento? Os jogadores não queriam a demissão do Lopetegui. O que a gente pode esperar da Espanha na Copa do Mundo depois desse baque? Mas vai gerar um clima até de instabilidade na seleção espanhola, né? Apesar de terem jogadores, né, gabaritados, experientes, que já conviveram, acho que, situações desse tipo, não na Copa do Mundo, né, 48 horas antes da Copa do Mundo, mas deve ter passado já por situações como essa. Vão tentar administrar essa situação dentro do grupo, né, vão trazer o erro para próximo deles e fazer com que a Espanha continue jogando o futebol vistoso que eles sempre tiveram, né? E que a Espanha, vamos falar baixinho aqui para ninguém ouvir, vamos torcer que a Espanha também não consiga jogar nada, né? Porque a Espanha é tida como uma das grandes favoritas da Copa do Mundo, é uma seleção que pode trazer muitos problemas para o Brasil, pode atrapalhar o nosso caminho, então a gente torce. Espanha, gosto de vocês, sou descendente espanhol, mas vocês podem também ter um probleminha aí, ficar pelo caminho, não tem problema. Nós brasileiros não vamos achar nenhum tipo de problema com relação a isso. Crisley, sua saudação final, o que você espera de Brasil e Suíça? Rapaz, esperamos um jogo, né? Não, lógico que não vai ser fácil, mas a gente espera um jogo onde o Brasil demonstre seu futebol, já que foi mostrado pelo Tite aí nesses amistosos, que a seleção se tem um desempenho bom e que a gente saia com uma vitória satisfatória para que não tenha tantos percalços, né? Uma vitória tranquila para ter uma caminhada boa nessa fase classificatória. Para lembrar, né? que Brasil e Suíça se enfrentam no domingo, às 15 horas. Isso. Né? E a expectativa é a melhor possível, né? Largar bem. O jogo de estreia realmente é um jogo complicado. A gente tem muita gente estreando em Copas do Mundo, né? Então, todo mundo sabe que a estreia é sempre um jogo complicado, por mais que a seleção a adversária não seja tão forte assim, como não é o caso da Suíça. A Suíça é um time muito forte. Mas às vezes a estreia acaba te dando uma pressão a mais. Tem uma tensão, né? É um nervosismo, é a tensão, e ainda mais para uma seleção como o Brasil, que não pode pensar em perder. Né? O brasileiro não aceita. O brasileiro não aceita esse tipo de comportamento, não tem aquela coisa de premiar por participação, não. O Brasil tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar, é assim que o torcedor brasileiro encara. Então é isso aí, ficamos por aqui, voltamos no próximo programa falando sobre a Costa Rica, que será o segundo aniversário do Brasil. Vamos falar tudo sobre esse país aí, que tem o Navas como goleiro, que é o goleiro principal de destaque, é o goleiro do Real Madrid, mas isso a gente deixa para um próximo programa. Então, OE na Copa está aí com vocês, curta, compartilhe, mande a sua crítica, mande a sua ideia, a sua sugestão, que a gente vai falar aqui em uma outra oportunidade. Ficamos por aqui, até lá e valeu! Valeu!